Gênesis 28, partiu Jacó de Berseba, tira um pouquinho o meu retorno, por favor. Partiu de Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma da pedra do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei prometido ou referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em colunas, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, ao dízimo aqui: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Pai, nós pedimos por tua palavra nessa noite, fala ao nosso coração, usa o teu servo, e que a tua palavra verdadeiramente nos ensine a sermos casa do Senhor nessa terra. Obrigado por aquilo que já revelaste a nós, obrigado por aquilo que já recebemos do Senhor, e pedimos pela porção que a nós está destinada nessa noite, que ela venha dos céus para o nosso coração, e que o teu servo seja apenas o entregador de tudo isso, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? O seu amém significa assim seja. Eu quero parar um pouquinho, mais uma vez, para falar da importância desse texto. Casa de Deus, casa de Deus. O primeiro lugar na Bíblia que se fala de casa de Deus, é um texto importante, e tem para nós instruções, ensinamentos e verdades, que são como ensino para o nosso entendimento nessa noite. Então nós vemos Jacó tendo um sonho, no sonho ele vê uma escada, essa escada toca a terra e toca os céus, ele coloca uma pedra sobre a sua cabeça como travesseiro. Diga assim: a pedra era o travesseiro. Agora pensa o que Deus falou comigo nessa semana, porque a palavra de domingo passado foi que a nossa mente é a porta, que nós já pregamos sobre isso. Agora, onde estava a cabeça de Jacó? Em uma pedra. Diga para o seu irmão: em uma pedra. A palavra de Deus diz que Jesus é a principal pedra da esquina. Jesus é a principal pedra do fundamento daquilo que é estabelecido a nossa fé. Lembra do que nós falamos, que tudo entra através de uma porta na casa. A casa, a porta, vamos dizer, a porta é um lugar, a porta
é aonde você sai de um lugar para o outro lugar. Imagine esse lugar sem porta, ninguém entraria ou ninguém sairia. Então diga assim: porta me leva de uma dimensão para outra dimensão. Jacó disse: este lugar é casa de Deus, a porta dos céus. Que sonho interessante! A escada tocando na terra, a escada tocando nos céus, anjos subindo, anjos descendo, e aí ensinamos a igreja porque os anjos sobem e os anjos descem. Porque Deus, da sua palavra, diz em Hebreus que os anjos servem a nós. Os anjos são ministradores a nosso favor. Então anjos subindo e anjos descendo, significa que Deus está ordenando: olha lá, Débora, o que você espera, o que você sonha, o que você deseja, o que os seus braços querem embalar, o Senhor vai lhe dar. Quem faz isso são os anjos. Deus manda, os anjos descem, os anjos cumprem e sobem, porque há mais para fazer, há mais para entregar. Queridos, Deus constantemente está fazendo isso. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus galardoador, Deus é um Deus abençoador, Deus é um Deus que quer nos servir. E como é que Deus nos serve? Deus nos abençoa através dos anjos. Os anjos sobem e dizem: Deus, eu já fiz. Então Deus diz: vai lá, volta lá, correndo, entrega. Os anjos descem e anjos sobem. Diga assim para o seu irmão: e não vai parar. Diga: e não parou. Diga: e não vai parar até que Deus cumpra. Diga para o seu irmão: na sua vida, aquilo que Ele prometeu. Diga para o seu irmão: não vai parar até Deus cumprir. Recebe isso aí, irmãos, em nome de Jesus. Não vai parar. Não diz que tinha uma intersecção, não diz que tinha uma quebra na escada, não diz. Ali diz o seguinte, queridos, que tocava a terra e tocava os céus. Irmãos, não há nada. A palavra de Deus diz que em Daniel colocou o seu coração. Diga para o seu irmão, fala, olha a revelação aqui. Diga para o seu irmão: se você quer que as coisas aconteçam de maneira rápida e sobrenatural, você vai aprender agora como fazer isso. A Bíblia diz que Daniel dispôs o seu coração em servir o Senhor e começou a jejuar e a orar ao Senhor. Enquanto Daniel orava e jejuava, a palavra de Deus diz que Deus enviou a resposta da oração de Daniel. A resposta da oração de Daniel foi impedida porque o príncipe da Pérsia, e o príncipe da Pérsia no texto de Daniel significa as ações do diabo impedindo a chegada, mas a palavra de Deus diz assim que o príncipe da Pérsia resistiu. Ele resistiu à resposta, ele não queria que a resposta chegasse. Mas diga para o seu irmão: se Deus mandou, ainda que demore, não desanime, ela vai chegar. Diga para o seu irmão: entenda isso, ela vai chegar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir na sua vida, querido. Ela vai chegar. A palavra de Deus diz que, e quando o espírito, o rei da Pérsia, impedia, a palavra de Deus diz assim: mas Deus me enviou. Presta atenção, querido. O anjo diz para Gabriel: Deus me enviou. Esse texto não estava no script hoje, então eu vou ter que olhar lá.
Pode abrir a sua Bíblia para Daniel. A oração de Daniel pelo povo, no capítulo 9. Olha o verso, capítulo 10, verso 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Vou explicar para os irmãos algo aqui. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te de sobre os seus pés. Por que levanta-te de sobre os seus pés? Porque eis que sou enviado. Por que ele tinha que se levantar de sobre os seus pés? Porque ele estava, diga para o seu irmão, ajoelhado. Você quer que as coisas aconteçam rapidamente na sua vida e de modo sobrenatural? Qual foi a última vez que você se ajoelhou diante do Senhor? Qual foi a última vez que você clamou até que as lágrimas vertessem? Qual foi a última vez que você implorou? Queridos, você não vai saber orar até o ponto de que as suas lágrimas sejam vertidas, irmãos. A palavra de Deus diz em Hebreus que Jesus orava com grande clamor e choro. Se eu não me engano, Hebreus 5:7. Dá uma olhada aí para mim, querido, se é esse o texto mesmo. Vamos ver se é esse o texto. O qual Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, o que ele ofereceu ao Pai? Orações e súplicas ao que podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Irmãos, aqui nesse texto nós entendemos que se nós queremos que as coisas sobrenaturalmente aconteçam, se Jesus orou com clamor e lágrimas, irmãos, clamor. Você sabe o que é clamar? Você já viu uma mãe que perde um filho chorar por um filho? Eu creio que quando você perde um cachorrinho, você chora, porque você tinha amor por aquele cachorro. Agora, queridos, se você não orar na mesma intensidade de clamar, e ele lá diz clamor e lágrimas, irmãos, qual foi a última vez que você derramou lágrimas? Sua vida está bem? Está boa? Está tranquilo? Pastor, minha vida está bem. Fala assim, amém. Mas existem pessoas ao seu lado que estão morrendo sem Cristo. E você deveria clamar até as lágrimas descerem pelas vidas delas. Queridos, nós somos ensinados, voltando para Daniel capítulo 10, eis que certa mão me tocou. Quem tocou em Daniel? Sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os seus pés, porque eis que te sou enviado. Quem foi enviado? Quem chegou à presença de Daniel? Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Queridos, deixa eu dizer, qual foi a última vez que Deus falou com você e as suas pernas tremeram, bambearam? Queridos, há momentos na presença de Deus que parece que nos faltam as forças nas pernas. Parece que as forças vão embora. Daniel se sentiu assim, então ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, diga para o seu irmão, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras.
e por causa das tuas palavras que eu vim. Queridos, olha isso daqui. Desde o primeiro dia. Queridos, uma oração feita em clamor, em lágrimas, em jejum, na busca. Sabe quando é que nós chegamos a esse ponto, irmãos? Eu já vi muitas pessoas chegarem a esse momento quando nós não temos mais o que fazer. Os médicos dizem, vai morrer. Os exames dizem, não há solução. Aí nós nos lembramos de Deus. E aí nós rasgamos o coração. E aí nós choramos, nós clamamos e nós pedimos. Irmãos, se você ler a oração de Daniel, do capítulo 9, capítulo 10, Daniel rasga o seu coração diante de Deus, e ele começa a orar, ele começa a orar, ele começa a clamar, ele começa a jejuar, ele busca, mas eu quero que você entenda algo aqui que Deus está querendo que você entenda. Quando o seu coração foi aplicado ao coração de Deus, quando você se humilhou diante do Senhor, quando você o buscou como deve ser buscado, a primeira oração que você fizer, os céus estão abertos sobre a sua cabeça. Os anjos podem subir e descer. Desde o primeiro dia, as tuas palavras foram ouvidas, mas veja o que pode acontecer. Verso 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, diga para o seu irmão, 21 dias. Porém Miguel, diga para o seu irmão, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo, aos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Amados, aqui eu quero dizer para você, toda oração que você fizer, diga assim, toda oração, haverá uma resposta. Pode ser sim, pode ser não, pode ser espera. Diga para o seu irmão assim, a resposta não de Deus, pode falar bem alto, a resposta não de Deus, também é uma resposta de amor, porque nós achamos que Deus não diz não para a gente. O não de Deus é uma resposta de amor, porque o não de Deus talvez vai te livrar. O não de Deus não vai permitir você ir para aquele lugar. O não de Deus é a porta que se fechou. Ele abre portas e que ninguém fecha, e fecha portas e que ninguém abre. O não de Deus também é uma resposta do amor de Deus. Mas quando nós somos criados como filhos mimados, nós só queremos sim, não aceitamos o não e não aceitamos o espera. E aí fazemos biquinho para Deus. Queridos, nessa noite, esse texto que nós estamos lendo aqui, da visão, volta a sua Bíblia para Gênesis 28, e aí que nós vimos que quando Deus se apresenta, diga para o seu irmão, quando Deus se apresenta, nunca se apresenta de mãos vazias. Então, aí naquele momento, naquela teofania, no capítulo 28, então Deus fala para ele das promessas, diz para ele, olha, a terra em que você está deitado, eu vou te dar. Então nós aprendemos aqui, que a primeira casa de Deus foi o tabernáculo. A segunda casa de Deus foi o templo de Salomão.
A terceira casa de Deus, abra sua Bíblia, em João capítulo 1, versículo 14. Diga assim: foi a presença de Jesus na terra. Diga para você guardar, a presença de Jesus na terra. João 1,14. Cadê o texto, querido? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? A primeira casa, a casa foi o tabernáculo, mas antes disso, nós vimos que o primeiro lugar da habitação de Deus foi o jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus descia no jardim do Éden para falar com o homem, e nós falamos aqui no culto e assinamos embaixo que o Éden não é um lugar. O Éden é um estado, é uma presença. Ninguém nunca descobriu o Éden. A Bíblia diz assim, que Deus vai preparar para a gente um lugar. Nesse lugar, não haverá mais choros, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, as lágrimas serão enxugadas, e haverá um lugar. 1 Tessalonicenses diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Haverá um lugar da presença do Senhor. Quando Jesus veio, Ele veio trazer a presença de Deus, e Jesus dizia, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, me mostra o Pai. Felipe, olha, eu sou. Então Jesus veio à terra, a glória se manifestou, e Ele, deixa o texto, querido, colocado, e Ele se manifestou, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, nós vimos a habitação de Deus, mas de repente Jesus foi embora. No capítulo 14, então, ele diz assim, no capítulo 14 de João, ele diz, olha, eu vou preparar-vos um lugar. Diga para o seu irmão, lugar. Esse lugar é um lugar eterno, e quando eu for e preparar esse lugar, eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus veio, habitou entre nós. A palavra habitar, diga para o seu irmão, é tabernacular. Diga tabernacular. Jesus tabernaculou entre nós. Aí nós entendemos o que é o tabernáculo. Tabernáculo era a presença de Deus. Jesus tabernaculou entre nós, viveu entre nós, mas Ele foi embora. Então a presença foi embora. A glória foi embora, a manifestação da presença foi embora, mas Ele diz assim, olha, eu não vos deixarei órfãos. E aí, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, presta atenção nesse texto. Assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, vocês são edificados. Diga para o seu irmão, edificados. Irmãos, esse edificados não é mais com matéria, não é mais com tijolo, esse edificados não é mais com uma construção, um prédio, não é o tabernáculo, não é o templo de Salomão. E ele diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra. Diga para o seu irmão, pedra. Diga, debaixo da cabeça de Jacó tinha uma pedra. Jesus é a pedra. Deixa eu dizer algo para você. Olha que revelação. Se não tiver pedra, não tem sonho. Diga para o seu irmão, se não tiver pedra, não há revelação. Quem entendeu aí, guarda. Quem é a pedra? Jesus. Se não há Jesus na nossa vida, não há revelação. Se não há Jesus, não há conhecimento.
Se não há Jesus, não há salvação. Se não há Jesus, não há fé. Se não há Jesus, não há nada. Ele é a principal pedra. Ele é a principal pedra. Queridos, e ele diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce. Diga para o seu irmão: cresce. Diga para o seu irmão: você está crescendo. Diga para o seu irmão: não pare. A ordem é crescer, edificar e crescer. Diz assim: bem ajustado cresce para templo. Diga para o seu irmão: templo. Que templo é esse? Quem é este templo? Quem são esses? Ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual, verso 22, também vós juntamente sois edificados para o quê? Morada de Deus e do seu Espírito. Quem é morada de Deus aqui? Quem é morada do Espírito Santo aqui? Quem é morada do Pai aqui? Levante a sua mão e glorifique a Ele. Paulo desenvolve esse conceito em 1 Coríntios 3,16. Ele diz assim: não sabeis. Diga para o seu irmão: tem muita gente que não sabe, por isso que anda fazendo besteira. O apóstolo Paulo diz: não sabeis. Tem muita gente não sabendo. O que é que não sabemos? Ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Preste atenção, querido. Éden, tabernáculo, templo, Jesus vai, Ele não nos deixa órfão, e Ele envia o Espírito Santo, e eles precisam esperar o Espírito Santo, mas a principal pedra foi colocada, o alicerce da sua vida foi colocada. Haveria um novo templo, haveria uma nova casa, haveria uma nova edificação. Deus começou a construir algo novo, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Irmãos, nós não... A beleza, olha, você vê o seu irmãozinho assim, a gente não fala que ele é feinho, mas ele não é bonitinho. A gente olhava para o tabernáculo, era tudo ouro, tudo bonito por fora, lindo, maravilhoso. O templo de Salomão, uma das 7 maravilhas do mundo, Jesus Cristo, meu Deus. Aí você olha para o seu irmão, ele não é feinho, mas também não é bonitinho. Mas diga assim: a beleza, agora você vai vibrar com isso. A beleza não é aquilo que é exterior. Na vida do meu irmão, ele pode ser até feinho, mas a grande questão é a beleza interior, porque o tesouro que está dentro dele tem muito valor. Quem tem esse tesouro aqui? Querido, então entenda uma coisa. Diga para o seu irmão assim: se por dentro há um grande tesouro, todo o conteúdo é lindo. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é lindo, meu irmão. Tem gente que vai arrumar namorado hoje. Tem gente que vai arrumar casamento hoje. Gente, o Mateus está namorando e vai casar logo. É que alguém olhou para o tesouro aí dentro. Queridos, para a gente terminar,
Será que vamos terminar? Tem coisa nova hoje, né? E a gente já está 3 domingos aqui, sapateando aqui, e tanta coisa nova, né? Tanta coisa nova. Mas tem uma coisa muito triste, que eu quero terminar com essa parte para chamar a sua atenção. Abra a sua Bíblia em Mateus, eu acho que é isso, capítulo, deixa eu voltar aqui. Mateus capítulo 12. Somos a casa, somos o edifício, a principal pedra já foi colocada, Jesus. O Espírito Santo vem e começa a construir, e Ele começa a construir, deixa Ele construir na sua vida, deixa o Espírito Santo te ensinar, deixa Ele andar com você, deixa Ele dirigir você, deixa Ele conduzir você, deixa Ele fazer isso por você. Ele está construindo o edifício, a pedra principal já foi colocada, você está sobre um alicerce firme, o fundamento dos apóstolos, está sendo construído na sua vida um edifício. Ei, talvez você não entendeu ainda, talvez tenha alguém aqui dentro que ainda não é um edifício, não é um prédio em construção, não está crescendo, mas eu quero dizer para você que nesta noite, Deus vai fazer de você um templo santo, uma edificação dEle, uma casa dEle. Mas eu quero mostrar algo para você que machuca o nosso coração. Deixa eu voltar meu texto aqui. Pronto. Verso 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para onde? Voltarei para a casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia. Diga para o seu irmão: vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Queridos, quando nós somos libertos, quando nós somos lavados, regenerados, tratados, curados, libertos, nossa vida não pode ser só liberta, tratada, curada. Esta casa precisa ser habitada. De nada adianta você ser alguém bonzinho, da sua esmola, da sua oferta, faz caridade. Isso são as ornamentações que você faz na sua casa. Não adianta você vir à igreja e eu vou fazer uma limpezinha na minha casa. Aí você vem, confessa uns pecadinhos, deixa outros, dá uma limpeza, dá um tapinha na carenagem. Casa vazia é uma casa que pode estar vazia e não estar habitada, ou pode estar vazia porque você saiu ou tirou o que é precioso para dar espaço àquilo que não é precioso. Quem está entendendo aqui, diga amém. Eu quase chorei, não chorei, quando eu li
sobre o tabernáculo, quando eu li sobre o templo de Salomão, o esplendor da glória, a manifestação da presença de Deus naquele lugar. Quando a gente foi em Israel, a gente foi em alguns lugares impressionantes, que a gente pode sentir a presença de Deus, mas eu fico pensando, como foi para aqueles homens daquele dia virem a glória descer através da nuvem, através da coluna de fogo, e de repente encheu o tabernáculo com a fumaça da glória, e eles não conseguiam se enxergar lá dentro, os sacerdotes, e tiveram que sair, tamanha era a glória da manifestação da presença de Deus. A palavra de Deus diz que quando Deus então fala com Salomão, depois dele consagrar o templo, a glória do Senhor veio e encheu. Agora não eram mais cortinas, não eram mais madeiras revestidas de madeira, mas eram tijolos, era uma edificação, uma das 7 maravilhas do mundo. A glória do Senhor veio naquele lugar, e não havia mais aquela nuvem, mas a glória veio e encheu. E quando a glória encheu, a palavra de Deus diz que Deus falou com Salomão, e diz: desde agora e para todo sempre, os meus ouvidos estarão abertos a toda oração que se fizer neste lugar. Esta foi a palavra de Deus para Salomão. Falou: Salomão, se faltar a chuva, e vocês orarem a mim, eu farei descer águas dos céus. Salomão, se vier a praga, e vocês rogarem a mim, eu pararei, eu cessarei a praga. Salomão, se vier a maldição, toda oração, todo joelho que se dobrar nesse lugar, diante de mim. E as pessoas subiam aquele templo, de ano em ano, para oferecer, para sacrificar, para entregar ofertas, e sacrifícios eram feitos. E eu pensei na glória daquele lugar, e eu pensei na manifestação da glória de Deus naqueles lugares. Então quando eu fui para Jesus, eu falei: nossa, Jesus veio, e Jesus foi o tabernáculo, porque Ele tabernaculou. Ele foi o templo de Salomão, porque Ele incorporou a glória, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória dos céus desce à terra, a glória dos céus invade a terra, a glória dos céus não é mais agora a escada, mas ela vem, e ela cai sobre a terra na presença de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus andava, e por onde Ele andava, com autoridade. Em determinado momento Ele olha para discípulos simples como eu e você, e Ele diz: olha, vocês farão obras maiores do que as minhas. E eles não entendem, e Jesus diz: olha, eu lhes dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e se algum veneno mortífero beberem, não lhe farão mal. Eu lhes dou autoridade. Ei, ide, fazei discípulos. Ei, façam isso por todas as nações. Então Jesus comissiona os seus discípulos e diz para eles: entrem, olha, fiquem nesse lugar. Depois Jesus morre e ressuscita, a glória do Senhor. E quando eles veem aqueles discípulos do caminho de Emaús, falando sobre a glória de Jesus, e falando da glória do homem que havia morrido, eles estavam desesperançados, mas Jesus caminha com eles. E quando Jesus caminha com eles, os olhos queimam, o coração arde, até que os olhos são abertos, e há entendimento quando o pão é repartido entre eles. A Bíblia diz que Jesus desaparece da presença dos homens de Emaús, e eles voltam para o cenáculo, e quando eles chegam lá, Jesus se apresenta, e lá estão todos reunidos. Jesus diz para ele: olha, não saiam daqui, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estão ali, esperando algo acontecer. E o que eles estão esperando acontecer? O que eles estão esperando acontecer? Então antes Jesus vai e sobe aos céus, e quando Ele é assunto aos céus, Ele sobe aos céus, a glória vai, a manifestação da presença vai. Irmãos, a maior falta de esperança não foi na presença, mas a maior falta de esperança foi na não presença da glória que não estava mais na terra. Algo estava acontecendo, e Jesus pede para eles: e olha, escute,
Não saiam desse lugar até que sejais investidos de poder. Irmãos, o que eles ficaram fazendo naquele lugar? Brigando. O que eles ficaram fazendo naquele lugar durante 40 dias? Durante 10 dias? O que eles ficaram fazendo até que o Pentecostes acontecesse? Eles ficaram brigando, discutindo teologia, discutindo babaquice, discutindo questões de preferencialismo, discutindo placa de igreja, discutindo os interesses pessoais. Não, porque, imagine, irmãos, o empresário deixou a sua empresa, estava lá dentro. A dona de casa deixou a sua casa, estava no templo, era o cenáculo. Havia um lugar como nós estamos, nós temos mais do que 300 pessoas aqui, mas eles estavam em 120. A dona de casa não foi para a sua casa, mas ficou lá. O empresário não foi para a sua empresa, ficou lá. Haviam pessoas, irmãos, ele apareceu a 500 irmãos, 500, diga para o seu irmão, 500 irmãos. 500 irmãos viram a manifestação da glória de Deus visível na terra. Mas somente 120 estavam no cenáculo. Quando a ordem foi dada, obedecida e algo aconteceu. O que eles estavam esperando? O que eles aguardavam? Amados irmãos, diga para o seu irmão, o caminho é o mesmo. Diga para o seu irmão, o caminho é o mesmo. Se não colocar Deus em primeiro lugar, você não terá as outras coisas que deseja. Diga para o seu irmão, e ainda que a tenha, não haverá satisfação no seu coração. Quem está entendendo aqui? Será que aqueles 120 irmãos não tinham interesses lá fora? E a Bíblia diz que eles ficaram lá. Sabe, irmãos, o que eles estavam esperando? A glória não estava mais na terra. A presença não estava mais na terra. O tabernáculo não estava mais na terra. O templo de Salomão não era mais o lugar da presença de Deus. Eles estavam ali, porque eles agora seriam os receptadores, eles seriam os vasos, eles seriam os homens e as mulheres, que agora iriam receber em si mesmos a manifestação e a presença de Deus na terra.